Bom dia! Essa é uma manhã fria do dia 4 de setembro de 2022 e eu me preparei para apresentar um livro da minha coleção particular. Um livro que está com a leitura em andamento, por sinal, mas que eu já posso fazer algumas inferências, né, alguns comentários. Antes eu vou fazer uma mini apresentação a meu respeito. Meu nome é Nilda Maria, eu nasci no Ceará, na cidade de Penaforte, que é o interior do sertão cearense. Mas eu vim de lá pequenininha, como diz a música. Eu vim de lá, pequenininha. E vim para São Paulo, depois não retornei mais à região, né? Tenho familiares lá, mas tenho também familiares aqui. Meu pai, ele quase que ele povoou o interior do sertão, né? Porque ele casou-se 5 vezes. Eu sou filha única do quarto casamento. Com a quinta esposa, ele não teve filhos. Então, como diz na região, eu sou a rapinha do tacho. Isso eu posso dizer, eu sou a caçula. E a rapinha do tacho. Então, eu sempre gostei de ler, desde criança. Eu comecei a ler antes de entrar na escolinha, né? Que na época aqui em São Paulo foi uma luta, porque como eu faço aniversário em julho, e minha mãe chegava nas escolas e a secretaria falava assim, não, mas ela vai fazer 7 anos no meio do ano, né? E tem que ter 6 anos. Olha como já tinha gente naquela época, né? Então, eu não podia entrar com 5 no prezinho, na ocasião, tinha que ter 6 anos completos, mas também não podia entrar fazendo 7 durante o ano. Então, foi aquela novela para eu começar a estudar. E eu morava em frente de uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja metodista, que durante as férias realizava a conhecida EBF, Escola Bíblica de Férias. E eu pequenininha, antes dos 7, né, antes de completar 7 anos, eu participei de uma classe para pequenos e a professora de então, ela fazia o quê? Ela pedia para que decorássemos um versículo não, né? Era um versículo, começou com um versículo da Bíblia, né? E depois ela fez um concurso oferecendo uma borracha perfumada. Quem era daquele tempo, final da década de 70, né? Sabe que aquelas borrachinhas perfumadas eram um must para criançada, né? Era a época do Bozo, inclusive, né? O Bozo fazia sucesso. E eu queria muito aquela borracha perfumada. Então, chegou um certo período que a professora falou: olha, quem decorar o Salmo 23, souber recitar, né, o Salmo 23 sem erro, vai ganhar essa borrachinha perfumada. Então, eu voltei para casa e falei: mãe, leia para mim o Salmo 23. Eu preciso aprender. Então, resumindo, eu aprendi o decoreba, né? Aprendi a recitar o Salmo 23 na ocasião e ganhei a borrachinha. Mas enfim, aí me despertou o interesse pela Bíblia. Na época, os vendedores de livros passavam de porta em porta. Passou minha mãe comprou nossa primeira Bíblia, aquela que tem gravuras, né? Provavelmente era da coleção Barça, né? Naquela época. A Barça era grande difusora de literatura, de leitura, em São Paulo. Minha mãe adquiriu uma. Então, assim, eu navegava naquelas imagens e comecei a aprender, soletrar, a ler, né, o que estava ali, aquelas histórias, ou o que estava escrito, né, não é? E conhecer os capítulos, os versículos, as separações, os momentos históricos ou não, porque tem livros que são poéticos, não é? Então, toda essa diferenciação eu comecei a observar. Então, desde criança eu era observadora e levantava questões. Então, eu chegava lá no... meus pais não queriam que eu fosse da religião protestante, e eles correram e me inscreveram no catecismo. Então,
Lá estava eu no primeiro ano de alfabetização, né? Porque minha mãe esperou eu completar a idade mínima para fazer o catecismo. Na época, acho que era 7 ou 8 anos. Eu estava no início da alfabetização e participava da classe de catecismo. Então, comecei a frequentar a igreja, comecei a aprender a ler, a escrever. Escrever eu aprendi na escola. Eu, depois do prézinho, fui para o Colégio Marechal Rondon, na Zona Norte, não é? Passei ali 3 anos. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E maravilhoso. Na época tinha o caderno de caligrafia, né? Então, assim, eu era a melhor aluna de caligrafia. Né? Eu escrevia redondinho, do jeito que a professora gostava, dentro das linhas do caderno de caligrafia, um show. Ganhava sempre aquele carimbinho de muito bem, parabéns, solzinho lindo, essas coisas. E no catecismo, o padre começou a pedir na missa. Ele falava assim: olha, preciso de alguém com boa letra para que transcreva para mim os registros de casamento e de nascimento para o livro, que até então ele tinha em fichas, em fichário. E ninguém se candidatava. Todo domingo ele falava, ninguém queria. E eu quietinha, né? Eu sempre fui muito assim, mais de observar, mais de ficar na minha, mesmo porque até os 26, 23 anos eu gaguejava. Então eu era uma gaga contumaz, gaguejava muito. Isso fazia de mim uma criança assim, tímida. Então eu era tímida, observadora, né? E durante a minha infância eu era dada assim a gafes, né? Porque como eu era muito reservada, quando eu falava alguma coisa, poderia não ser muito ideal para o momento. Eu era filha única da minha mãe, a minha mãe ela não chegou a me falar muito sobre a sociedade, mas porque ela tinha acabado de chegar em São Paulo, não é? Ela veio do interior do Ceará e ela era muito, posso dizer que quieta. Ela não falava muito a respeito de si, da família. Eu só fui conhecê-la um pouco melhor através dos outros e muito tempo depois, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 19 anos. Então, voltando ao anúncio do padre, ele achou que como ninguém estava se voluntariando, ele resolveu oferecer um valor. Ele falou: olha, eu tenho um pouco caixa aqui na igreja, não posso oferecer muito, mas não se preocupe, que quem se dispuser a fazer esse trabalho para mim, né, eu vou tirar um pouquinho, um valor baixo, né, um pouquinho da contribuição, e vou dar uma ajuda financeira, falou assim, né? Então, posso dizer que esse foi um dos meus primeiros empregos, uma das minhas primeiras atividades, não é? Então, a única exigência dele era que tivesse uma letra bonita, legível, não é? E nesse sentido, nesse requisito, né, eu atendi. Então, foi uma experiência interessante, né? Eu fiz essa transcrição das fichas para os livros de registro, né? De casamento e batismo. Depois eu cheguei a fazer crisma. E aí veio aquele período da adolescência em que temos dúvidas, levantamos perguntas, por que isso e aquilo? Eu vi-os passar na rua os testemunhos de Jeová. Isso que eu perguntava, né? Quem são essas pessoas? Umas que passavam com um livro debaixo do braço, assim. Sempre um livro preto, né? De capa preta. E quem são essas pessoas? Que livro é aquele? Depois, aqueles que passavam com uma bolsa, né? E a alça assim atravessada, eu quis saber quem são esses. E aqueles eram os Mormons, né? Mas quem são eles? O que eles acreditam? O que eles fazem? Então eu sempre tinha essas dúvidas. Até que finalmente, depois de uma mudança de residência, eu fui morar perto de uma igreja pentecostal.
fui convidada para participar de algum dia, tal. Gostei e passei a frequentá-la. Então, em determinado momento, ali por volta dos 16, 17 anos, eu me tornei evangélica, né? Do ramo missionário. Era Igreja Evangélica Missionária do Betel Brasileiro. E aí ocorreu o falecimento da minha mãe, né? Minha mãe era fumante, fumante contumaz. Por mais que eu pedisse, implorasse, falasse, objetivasse, ela não parou e acabou tendo as complicações, né? Água no pulmão, quando ela teve complicação séria e tirou a água no pulmão, né? Ela foi instruída a não fumar mais. E aí eu passei a encontrar bitucas escondidas em casa, no quintal, então não parou de fumar. E veio a óbito alguns anos depois. Mas, quando eu frequentei a igreja evangélica, eu tinha uma firme crença de que ela seria curada, que eu estava orando, me dedicando. E, enfim, ela veio a óbito no mês de outubro de 1993. E eu vi aquilo como... Eu fiquei assim, eu me senti traída por Deus. Falei, mas eu estava aqui me dedicando, o que aconteceu? Bom, enfim, eu saí da igreja, não queria mais saber de religião nenhuma, e me aproximei do espiritismo, porque ali em Santana tem a Casas André Luiz, não é? Então eu comecei a frequentar, porque eu queria, de repente, receber alguma mensagem, saber alguma coisa. Eu tive um sonho, aliás, sonho é um outro tema que eu vou desenvolver aqui nos vídeos. Eu tive um sonho que a minha mãe, ela falava assim para mim, eu estava procurando ela, tipo numa floresta. Eu estava numa floresta procurando minha mãe. Aí eu encontrei alguém que falou assim: O que você está fazendo aqui? Aí eu falei: Eu estou procurando a minha mãe, né? Aí a pessoa falou assim: Espera um pouquinho que eu vou chamar ela. E quando ela veio assim, brava comigo. Ela era severa, né? Ela era uma pessoa muito querida, mas muito severa. E ela se aproximou de frente de mim e falou assim: O que você está fazendo aqui? Eu falei: Mãe, né? Aí eu comecei a choramingar, aquela coisa toda, que ela foi embora, que eu esperava que ela fosse curada. E ela falou para mim: Volte já, eu estou bem aqui. E não está na sua hora. Esse foi o sonho que eu tive e que me fez procurar, de repente, né, desenvolver aquela coisa que o Espiritismo oferecia. Principalmente os casos do André Luiz, achei bem tranquilo, bem interessante. E frequentei durante um tempo, até que no meu trabalho, eu conheci um colega de trabalho me chamou para sair, enfim, nós começamos a sair, de repente ele falou: Olha, eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu falei: Meu Deus, o que será, né? Ele é que eu sou pastor de uma igreja evangélica. Aí eu falei assim: E agora? Porque eu não queria mais saber disso. E eu tinha contado para ele esse meu, vamos dizer assim, desencanto com a relação com Deus, né? Eu tive um desencanto. E, de repente, aquela relação me pareceu uma reaproximação, uma reconciliação. De todo modo, eu passei a conhecer a igreja onde ele pregava e me apaixonei pela congregação, não é? Eu me senti recebida numa família, que era algo assim que eu tinha muito que aprender, porque eu era filha temporã do meu pai e filha única da minha mãe. Você imagina uma criança na casa de pessoas adultas, e minha mãe, quando eu nasci, tinha 45 anos, e meu pai já tinha 50.
Então, assim, eu era uma criança dentro de casa, porque tinha assim, muito receio de eu me perder, de eu ser roubada, qualquer coisa assim. E eu era era super protegida, não é? Então, eu não tinha muito essa questão lúdica, o brincar. Foi para mim um choque muito grande quando eu tinha que interagir com outras crianças. Foi realmente um choque, né? Tinha todo esse problema de aceitação, porque eu gaguejava, eu tinha aqueles hábitos de casa de nordestinos, às vezes um sotaque, não muito porque eu sempre corrigia, eu observava as aulas, não é? E procurava falar de acordo com o jeito que os professores estavam falando. Eu era muito observadora e eu repetia, eu assimilava bem aquilo que eu aprendia, com relação ao português, com relação a vocabulários, e às vezes até corrigia minha mãe em casa, né? Então tinha aquele palavreado assim, destar, destar, destar. Destar deixa pra lá, deixa isso aí, deixa como está, né? Destar. Falava assim, estômago, por exemplo, ela falava estambo, estambo. Eu falava, mas o que será estambo? Né? Fui crescendo, e é estômago, mas ela falava estambo. E por aí vai. Eu tinha um vocabulário em casa que eu não encontrava lá fora, né? Então eu fui me adaptando a isso, fui me adaptando, e depois que eu voltei para a igreja evangélica, eu saí, né? Isso depois de uns 10 anos. Passei 10 anos, mas o que aconteceu? Como eu me envolvi com a parte musical da igreja, né? Passei a participar do grupo de louvor, olha que interessante. Eu fui evoluindo, evoluindo, cheguei ali ao patamar de fazer ministração, ministrar louvor, né? Ministrar louvor. E quando eu estava ali pelo quarto ano, quarto, quinto ano, na igreja evangélica, participando do grupo de louvor, um dia alguém chegou em mim e falou assim, Nilda, você não gaguejava? Eu falei, ah, é mesmo? Eu parei de gaguejar. Máximo. Aí eu precisei mudar de região, né? Estava em uma, fui para outra de São Paulo. E passei a trabalhar. Olha só, meu trabalho secular era numa igreja. Passei a trabalhar na administração de uma igreja, da mesma linha daquela que eu frequentava. Então, eu trabalhava na administração, de segunda a sexta, mas eu também participava da parte litúrgica, né? Eu frequentava os cultos. E nessa igreja especificamente tinha escola de música. Escola de música. Então eu passei também a frequentar a escola de música. Né? Eu falei, bom, já que eu fazia ali uma participação no louvor, de uma forma amadora, inclusive, eu vou me especializar. Porque tinha aula de canto, aula de prática coral, aula de teclado, aula de vários instrumentos. Até que um belo dia apareceu uma professora de canto lírico. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque na avaliação vocal, né, eu fui classificada em soprano ligeiro, soprano ligeiro. Aí eu falei, vou desenvolver esse negócio. Então, eu me inscrevi, fiz acho que umas 8 aulas de canto lírico, né? Tive muito aprendizado da fisiologia vocal na ocasião. Participei do coral, né? Então, participei de madrigal também. Então, eu tenho alguma experiência nessa parte de música, de colocação da voz e tal, que me ajudou bastante. Então, por hora é só dessa apresentação. Pessoal, talvez nos próximos vídeos eu me lembre de mais alguma coisa, compartilhe com vocês, é claro, não vou deixar de fazer isso. Mas aí vocês vão entender o porquê dos livros que eu vou apresentar. Por hoje, eu vou falar
deste livro aqui, O Jogo da Amarelinha e O Jogo da Gansa. Esse livro é da editora Polar. O autor é, não sei muito o francês, tá? Mas é Gérard Sauval. Depois eu vou colocar aqui abaixo nos comentários do vídeo, link da editora Polar. Vou compartilhar com vocês aqui uma lista de vídeos em que a Polar ela apresenta trechos desse livro, né? Inclusive de uma maneira bem artística, às vezes, um audiovisual bem interessante, bem bonita. Vou compartilhar, de modo que eu não vou falar para vocês, não vou ler o livro para vocês, eu não terminei de ler, mas o pouco que eu li, e foi por isso que está na cabeceira, você lê um pouco, reflete, acompanha as orientações dadas pela tradutora, é uma tradutora. O original estava escrito em francês. Vou pegar meu óculos aqui. Meu óculos está dando um pouco de reflexo. Peço desculpas aí para vocês. Viu? Eu vou ler aqui um trechinho, depois eu tiro ele. Não é que eu vou ler um trechinho, vou apresentar aqui a obra, né? Então, a tradução é da Marli Segreto. Tá? O original, aqui no catálogo sistemático do livro, está apresentando assim: O Jogo da Amarelinha e O Jogo da Gansa. O subtítulo é O Trajeto Iniciático dos 7 Passos do Paraíso. A tradução da Marli Segreto, editora, o Américo Sommermann, livrão, hein? E aí ele coloca aqui o título original. O título original é, desculpem o francês, mal colocado, né? La Marelle ou Les Sept Marches du Paradis. Numa tradução livre seria Amarelinha ou os sete Passos do Paraíso. Então, aí o Américo Sommermann, na nota aqui do editor, ele conta que colocou esse título porque aqui no Brasil o Jogo da Amarelinha é mais conhecido, né? Brincadeira, as crianças jogam e tal. O fato desse livro não desse vídeo não ser para crianças, eu tive que colocar essa identificação, não é para crianças. Por quê? O autor, o Gérard Sauval, e vocês vão ver isso na lista de vídeos que eu compartilho aqui também, ele é especialista em heráldica, ele é historiador, filósofo, né? E neste livro em especial, ele vai fazer essa amarração, né? Ele vai apresentar, ele vai discorrer sobre o jogo da gansa mesmo, né? Ele vai discorrer sobre detalhes do jogo da gansa, que é um jogo, assim, que é de criação imemorial, não se sabe quando exatamente começou, mas tem-se registros desse jogo, né? De muito tempo atrás. Então, ele começa o livro, isso o editor, né, que é o Américo Sommermann, ele começa apresentando detalhes, o passo a passo das cartas do jogo da gansa. E ao final do livro, no finzinho, aí ele vai falar do jogo da amarelinha. Aí você vai falar, mas por que eu vou comprar um livro de jogo da amarelinha? Espera aí um pouquinho. Quando você entender do que se trata essa questão toda, você vai se interessar. Então, aí eu vou entrar com a minha perspectiva, tá? Alguém pode achar bobagem, alguém pode aproveitar. Se você não concordar, por favor, coloque nos comentários. Eu não vou me ofender, pelo contrário, estou abrindo nesse espaço para trocar ideia, né? Para saber o que considero interessante no meu ponto de vista. Por isso que eu estou compartilhando. Eu espero também o seu retorno aqui nos comentários, tá?
Então, o que acontece? Vou falar agora da minha experiência. O que me atraiu nesse livro? Esse livro, ele é, deixa eu ver como ele foi publicado. Ele foi publicado em 2019, aqui em São Paulo. Tá, 2019. O original em francês, ele foi escrito. Deixa eu ver se tem aqui os dados do original em francês. Veja, nós estamos tendo acesso, graças à editora Polar, estamos tendo acesso de obras que circulam um tanto longe de nossas mãos, até mesmo por não termos fluência, né, em certos idiomas, como o francês, o alemão, não temos essa fluência. Então, a Polar faz essa intermediação, que para mim é algo assim caríssimo. Então, é um resultado excelente, tá? Deixa eu ver o original, ele é do ano de... Não tem, eu vou ter que perguntar para a editora depois, não estou vendo. Não vi o ano aqui do original. Vou ter que me informar melhor. Vou continuar lendo o livro. Mas, enfim, agora eu vou contar um pouco da minha experiência. Livro lançado em 2019, eu adquiri essa tradução em português logo em seguida, né, que foi no primeiro ano do OK, né, tudo bem, não vou dizer o nome, mas, enfim, eu adquiri em 2020. Na verdade, ocorreu uma situação em que eu tinha condições de comprar, de me dar um presente. Foi no mês de julho, que eu faço aniversário, né? Eu nasci numa terça-feira de julho. Eu resolvi investir, me presentear com livros que eu tinha muita vontade de ter. Agora veja, ter e ler é muito diferente. Então, eu entrei no site da Polar, olhei a lista, falei, eu quero todos esses livros aqui. Eu comprei todos os livros do Jacob Boehme, e aí eu comprei este, mas eu comprei assim por curiosidade, eu não conhecia nenhum autor, né? Mas eu falei, eu apostei nele, vamos dizer que foi uma aposta. Comprei ele e um outro, deixa eu ver aqui, que eu vou mostrar depois para vocês, vou deixar como surpresa. Tchá! Mas é da Polar também. E aí eu fui lendo os do Jacob Boehme, né? Fui devorando, li assim, é, fui fazendo descobertas, vamos dizer assim. Eu não leio esse tipo de livro da capa, né? Da capa é do começo ao fim. Não leio. Eu vejo o que me interessa e o que eu compreendo, porque que nem disse o meu marido, né? É, é material muito denso, é algo assim que você tem que ler um pouquinho, meditar, absorver, deixar lá decantando um pouquinho, porque em algum momento você vai falar, ah, entendi o que ele quis dizer. Isso só acontece para mim se você acompanhar a geografia da época, né? A geopolítica, vamos dizer assim, né? Tá na moda falar geopolítica, mas a geopolítica do autor, da situação ocorrida, né? Eu gosto de fazer essa ligação. Então, eu levei um bom tempo observando, lendo, estudando as obras do Jacob Boehme, traduzidas para o português. Uhul! Aí, depois eu estava assim meio de folga, eu falei, deixa eu olhar esse jogo de amarelinho aqui. E, de novo, não é para criança, não tem nada a ver exatamente com criança, não é um livro infantil. A menos que você parta do seguinte preceito, né? Eu andei lendo outras literaturas antes, me interessei por Ho'oponopono, né? E, e outras literaturas, enfim, que tratam da nossa criança interior. Fiquei observando.
Aí eu vi uma tradução, depois eu nunca mais achei, né? Perdi. Eu vi um escrito do Saint-Martin, Louis-Claude Saint-Martin, e ele falava também da criança dentro do peito dele, né? Eu fiquei pensando, o que esse povo está dizendo? Aí você tem que observar os símbolos alquímicos, estudar a respeito, né? Para compreender do que está sendo dito, o que está se falando. Então, esse jogo da amarelinha, fui dando uma folhada assim, e eu falei, uau, entendi também, né? É assim, está se falando de uma nova criatura, de um novo ser que está se desenvolvendo dentro de você. Então, o autor vai descrevendo, vai trazendo simbologias, fala também sobre heráldica, um pouco, né? E ele traz aqui informações que me faltavam para compreender uma série de coisas, de tudo que eu já li na minha vida. Então, assim, é leitura para quem já tem know-how, vamos trazer, para quem tem hábitos, né, habilidade de pesquisa e tem se dedicado à leitura meditativa e da mística cristã, ou da literatura medieval ocidental. Se você tem aquele pezinho na, na mística oriental também, você vai ficar extasiado com as notas de rodapé que tem nesse livro. As notas de rodapé, algumas da tradutora e algumas do editor, que é o Américo Sommer, né? Então você tem nota da tradutora, nota do editor. São riquíssimas. Esse livro é um bate-papo com o que tem de melhor, na mística. Quando eu falo cristã, você deve considerar o Cristo como uma ocorrência mundial. Isso enquanto se fala do nosso planetinha. Mas o Cristo enquanto ocorrência universal, em todos os tempos. Fica aqui o desafio para que você conheça essa obra. Conte aqui nos comentários se aproxima da sua experiência. E vou falar só mais um pouquinho. Vou falar sobre o sonho que eu tive antes de adquirir essa obra e, consequentemente, antes de lê-la também. Eu tive um sonho, eu tenho um caderno que eu registro esses sonhos assim significativos, que podem significar alguma coisa ou não, mas eu registro, porque eles foram um tanto impactantes. Então, a minha rosinha aqui. Eu tive um sonho que eu estava numa área aberta, tipo uma campina verde, e de longe, assim, eu via um roseral. E aí eu corria para esse roseral, porque eu adoro rosas. Eu quis ir até o roseral. Ficava numa parte alta, e eu subi nessa parte alta. E aí eu me deparei com um obstáculo. Eram aves brancas grandes. Mas eram grandes mesmo. E elas estavam em círculo em volta do roseral, como se fosse um paredão, né, de aves, e elas estavam dormindo. As aves, se você for nos parques, no Parque do Ibirapuera ou outros que tenha cisnes, patos, mais os cisnes, mas eles se deitam, eles colocam a cabeça dentro das, das asas, né? Eles ficam assim, encolhidinhos, e a cabeça dentro da ave dobrada. E eles estavam assim, todos encolhidinhos em roda. Aí eu dei a volta por eles, porque eu queria achar uma brecha para eu passar e ter acesso ao roseral, né?
Aí não tinha como passar, eles estavam muito juntinhos. Não tinha como eu acessar o roseral. Aí eu parei fora, né? E fiquei pensando. Isso que eu fiquei pensando, um deles levantou um pouquinho assim a cabeça, olhou para mim assim, de lado, né? E voltou a se cobrir. Como quem diz, não tá entendendo nada. Eu vou dormir. Então eu fiquei com essa imagem que para mim refletia simbolismo, que era o roseral, que eram essas aves brancas grandes. Eu nunca tinha sonhado com aves grandes. Mas se você for depois pesquisar sobre os gansos, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Na verdade, eu preparei duas telas para compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se dá certo. Tá, talvez eu desapareça um pouquinho, mas eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se dá certo. Parece que está compartilhando. Deixa eu ver. Não é essa que eu vou compartilhar ainda. Vamos ver aqui esse negócio. Não é esse. Esse aqui pode ser. Mas não é esse ainda. Eu vou falar para vocês uma aproximação que eu fiz, né, dessa obra. Pode parecer loucura, mas é o que eu falei. Fiquem à vontade para discordar. O que acontece? Eu gosto muito e sempre procurei oportunidade para expor a respeito das obras do Maurice Escher. Maurice Cornelius Escher, alguma coisa assim. Então, eu queria compartilhar com vocês esse desafio. Como se o livro já não fosse desafio suficiente, né? Mas, deixa eu ver aqui. Tá. O que eu queria compartilhar com vocês é esse quadro aqui do Escher, né? É uma xilografia, na verdade. Uma xilografia, uma litografia do Maurits Cornelis Escher, holandês. Né? Então, o que acontece? Essa litografia chama-se Outro Mundo 2. Por que chama Outro Mundo 2? Porque ele fez uma outra obra chamada Outro Mundo, né? Deixa eu conseguir mostrar sem sair da tela. Não consigo eu sair da tela, né? Tá vendo aqui? A história é a seguinte. O Escher, o Maurits Cornelis Escher, ganhou do sogro dele essa ave aqui. Quando ele ganhou a ave, é uma ave de metal, né? Que ele ganhou. E baseado nessa ave aqui, ele desenvolveu aqueles desenhos, que no caso é o que eu estava mostrando, o Outro Mundo 2. E veja, esse pássaro que tem uma cabeça humana, é uma cabeça, não é só o rosto. Você tem aqui, ó, o crânio, as orelhas e o rosto. E os pés desse animalzinho que ele ganhou do sogro é igualzinho ao pé da gansa, ó, do ganso. Olha aqui, ó. 3 dedos e uma coisinha para trás. Tá vendo? Então, por que eu tô mostrando isso? Porque me lembrou, né, o jogo da gansa e toda a explicação que é dada a respeito da gansa, da mãe gansa, e lembrou esse trabalho aqui do Escher. Aí vamos falar só mais um pouquinho sobre o Outro Mundo 2 do Escher. Deixa eu ver. O que não é aqui? Tecnologia é isso. Porque nesse desenho aqui, né, eu posso falar umas 3 coisas a respeito desse desenho. Primeiro, aqui você vê o
a imagem do que ele ganhou do sogro, né? Tá aqui, aparecendo nos lados, esse desenho que ele fez. Vamos supor que seja uma folha de papel A4 que ele fez essa xilogravura, tá? Então, o que acontece? O papel A4, ele é um material bidimensional, para mim, né? Ele tem altura, altura, largura, peso ínfimo, né? Então, que seja tridimensional. Mas ele é um local para desenho bidimensional, que tem altura e largura, tá? O desenho que ele fez, ele propõe ali um quadrado, né? Esse quadrado tem quantos lados, não é? Não é um quadrado. Supõe-se que seja um cubo de 5 lados. Né? Eu já entendo como um cubo de 6, mas tudo bem, vamos lá. E aí, olha que sensacional a obra dele. Ele desenvolveu aqui um olhar interior, né? Coloca essa esfinge em forma de pássaro aqui dele, né? De frente para o observador. Ao lado tem esse objeto, que para mim é um chofar, tá? Por isso que eu busquei aqui uma imagem na internet também, para dizer o que é um chofar. Chofar é um instrumento muito importante, praticamente falando, segundo relatos bíblicos, esteve presente em momentos decisivos na história de Israel. Oh, então o que estaria fazendo essa trombeta de prata? Não, não confundiu com a trombeta de prata citada em Tarará. Então tá, não sabemos. Mas eu peguei aqui um chofar, tem vários tipos de chofar, tá? Peguei esse porque ele se parece mais com o que está aqui na obra do Escher. Deixa eu ver aqui. Diga-me se não parece um chofar. Então eu tenho essas duas informações. Os pés desse animalzinho que ele ganhou do sogro, né? Que lembra do ganso. E aqui tem algo que parece um chofar. Ali, né? Presinho, provavelmente para uso. Ele está ali só aguardando o uso. Você tem nas imagens pelo arco, você tem a parte. Uns falam que é a Lua, né? Eu não acho que seja a Lua. O título é Um Outro Mundo. É um outro mundo, um outro orbe qualquer, né? Sabe, sei lá. Mas é um orbe que está suspenso no, no universo. Tanto é que você vê ali galáxias, né? Ele retratou outros planetas, galáxias, estrelas, né? E acho que ele quis fazer nebulosas ali também. Mas você vê aqui Saturno, nitidamente os anéis de Saturno, e uma galáxia aqui meio que em espiral, enfim. Então, ele coloca dentro desse quadro de duas dimensões da folha do papel, supondo, né, da litografia, ele coloca ambientes dentro de um orbe, fora dele, que é o universo, né, um ponto de vista de baixo para cima e outro ponto de vista de cima para baixo. Deixa eu ver. De cima para baixo. Seria esse aqui, olha. Ponto de vista de cima para baixo. E esse aqui é de baixo para cima. E eu vejo aqui também, dentro desse desenho, que ele usa... Ai, tá passando um carro vendendo coisa. Deixa eu ver se eu falo rapidinho. Aqui, você vê a proporção áurea. Tá vendo? Então, mesmo que seja estamos falando de um quadrado, não sei. Pode ser um cubo? Pode ser.
Mas os lados desse cubo são diferentes, eles têm ângulos, não é? E nesses ângulos é mostrado o lado direito e o lado esquerdo, vamos dizer assim. Uma proposta sensacional. Quando fala na proporção áurea, ele consegue estender, né, a vista das, das aberturas dos arcos, né? Ele estende a visão dos arcos num formato de proporção áurea. Então, você tem uma extensão de proporção áurea, duas, e a terceira. O que você supõe? Que há uma quarta paisagem e um quarto observador. Eu imagino, né? Aqui existe um desafio no Outro Mundo 2. Veja que o pássaro homem, está olhando para o observador, que no momento é você. Eu. Quem estiver observando a obra. É um desafio. E você está sendo observado, então você também tem ao seu lado um chofar e uma extensão de proporção áurea com dois arcos. Bom, aí fica o exercício para você. Mas tendo eu dito que os pés do ganso lembram justamente os pés desse bichinho do Escher, fica como contribuição para sua reflexão. Então, deixa eu colocar aqui um stop, porque eu já falei demais. Fica o convite para você se inscrever, compartilhar esse vídeo ou divulgar esse canal. Vai me ajudar muito nesse início de youtuber que eu estou tendo. E veja, estou compartilhando minhas experiências com o livro que eu vou apresentar para vocês. Outros eu posso ter avançado mais na leitura, outros menos, mas eu vou compartilhar os insights, que é um insight, né? Aquele eureka, entendi, achei. Vou compartilhar isso com vocês. Então, eu considero um conteúdo riquíssimo. Se inscreva, compartilhe, me dê esse joinha, esse gostei, que eu agradeço de coração. Agora aproveite o dia, que setembro seja para você uma caminhada satisfatória, que você tenha dias incríveis nesse ano. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.